Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje novamente nós vamos falar da revisão da vida toda porque teve andamento e o INSS não está largando o osso. Rapidamente vamos aqui ao tema do vídeo. Vou colocar aqui na tela para vocês, revisão da vida toda, embargos de declaração apresentados pelo INSS no tema. Antes de eu falar do tema do vídeo, gostaria de me apresentar, os que são novos aqui no canal. Eu sou Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário. Dois únicos pedidos: se inscreva no canal para me ajudar a fazer crescer o canal. E se você quiser, vou deixar meu usuário aqui na tela, tá aqui na tela. Mas você pode me seguir lá no Instagram, diariamente eu abro caixinhas de pergunta, deixe suas dúvidas nas caixinhas de pergunta. Meu usuário é @doutora Renata Menegassi. Vamos ao tema do vídeo. Primeiro de tudo, a gente precisa se situar. Eu sempre gosto de trazer, porque não é todo mundo que sabe o que está acontecendo, então vamos falar. É o tema 1102 do STF, a possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876 de 1999, aos segurados que ingressaram no regime geral de previdência social antes da publicação da referida lei, antes de 1999. Então, a revisão da vida toda é uma escolha do segurado que, se tiver benefícios financeiros, ele vai optar pela regra do artigo 29 da Lei 8.213 de 91 e não pela regra de transição que foi aplicada pelo INSS para todos os segurados que se aposentaram. A revisão da vida toda é isso, é pedir... Porque o que aconteceu na alteração da legislação? Antes, o INSS trazia todos os salários de contribuição, apresentava os últimos 36 meses e tal. Isso alterou. Quando alterou, essa regra de transição falou o seguinte: todo período vai ser computado, mas para cálculo do benefício previdenciário, o que é anterior a julho de 1994 vai ser descartado, a gente não vai considerar. E tem segurado que tem altos valores, que trabalhou antes de 1994, computou esse serviço, computou esse tempo na aposentadoria e teve esses altos salários descartados. Então, a regra do artigo 29 ela é mais vantajosa do que a regra de transição que foi trazida posteriormente. Para você saber se para você é interessante ou não, precisa fazer cálculo, não tem jeito. Qual foi a movimentação do tema? A movimentação, o julgamento de mérito aconteceu dia 1/12 de 2022. Houve determinação para que o INSS apresentasse um cronograma de aplicação da diretriz formada pelo tema em 1/3 de 2023. O Alexandre de Moraes falou o seguinte: INSS, em 10 dias apresente um cronograma para pagar todos os segurados. E a INSS nem deu bola para o Alexandre de Moraes. E aí, agora no dia 5/5 de 2023, o INSS apresentou o embargo de declaração. Então, o tema não tem trânsito em julgado. O INSS ainda está apresentando peças, ainda está movimentando esse processo. O que aconteceu nesse embargo de declaração? Qual que é a discussão? O que o INSS pede? Basicamente, ele traz uma novidade dizendo que o STF foi omisso. O embargo de declaração ele serve para isso, para declarar alguma coisa, para esclarecer alguma coisa. O INSS está falando que o STF foi omisso por não tratar do mínimo divisor. Mínimo divisor é uma forma de cálculo de benefícios previdenciários. Foi criado para impedir
que altos valores de benefício previdenciário, que se gerasse um alto valor de benefício previdenciário para quem tinha poucas contribuições. Então, o INSS traz uma novidade falando assim: STF, você não falou sobre o mínimo divisor, que deve ser aplicado nas revisões da vida toda. Vamos se situar. O mínimo divisor é uma forma de calcular o benefício previdenciário. E em 1991, ele era um valor fixo de 24 parcelas, 24, dividia por 24. E em 1990, veio a ser 60% do período básico de cálculo. Com a reforma da Previdência Social, ele foi extinto. No decreto 10.420, o decreto que alterou o 3.048, ele também continuou sendo extinto. E em 2022, por conta da questão de contribuição única, milagre da contribuição única, que o pessoal descartava um monte, pagava uma alta para ter um valor alto, o INSS falou assim, não. Vamos voltar com o mínimo divisor. Então, o mínimo divisor hoje ele é um valor fixo de 108. Soma todas os seus salários contribuídos e divide por 108. O mínimo divisor é assim, é um divisor para chegar num valor. Se não tiver o mínimo divisor, se você tem uma contribuição no teto depois de 1994 e descartou todas, por exemplo, não tinha com que dividir, aí você tinha uma contribuição no teto, dava um salário de uma renda mensal inicial super alta, mesmo você não tendo contribuído com o teto, mesmo você não tendo contribuído com altos valores na sua vida laborativa toda. Então, o INSS voltou com esse mínimo divisor. Esse embargo de declaração é para falar, STF se pronuncia sobre o mínimo divisor. Só que é uma novidade. O INSS ele nunca abordou a questão do mínimo divisor na tese da revisão da vida toda. O tema fixado é claro, aplica a legislação anterior quando mais benéfica, que não existia a figura do mínimo divisor na modalidade 60% do período básico de cálculo, que seria o interesse agora do INSS, que se aplicasse esse mínimo divisor. Ou uma figura parecida com esse mínimo divisor. Ele faz uma criação bem esquisita para que seja aplicado o mínimo divisor, mas isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido, porque se aplicar o mínimo... Primeiro que ele não falou isso no processo todo, né? Isso é uma novidade, a gente não traz novidade nem dos 45 do segundo tempo, porque já passou os 45 do segundo tempo, né? O processo já está finalizado, já está julgado. Então, o INSS traz uma novidade para falar, olha, STF, se pronuncia sobre o mínimo divisor. E ele nunca falou sobre essa questão do mínimo divisor, porque realmente não cabe aplicar o mínimo divisor. O segurado tem que escolher, ou ele pede para aplicar a forma de cálculo do artigo 29, que é a anterior, ou ele pede para aplicar a forma de transição, o que for mais vantajoso para ele. Para isso, você precisa fazer cálculo. Então, isso é uma novidade que o INSS traz em embargos de declaração. Aí, o INSS busca, claro, ele vai tentar, vai continuar buscando, se tiver mais recursos para fazer, ele vai fazer. O INSS, ele está buscando utilizar a legislação posterior para afastar uma vantagem do segurado, pois ele quer usar uma legislação posterior, pois usando o mínimo divisor mínimo, as chances de revisão, na verdade, caem para quase zero. Que se tiver mínimo divisor, o segurado não vai ter benefício financeiro. Ele não vai conseguir revisar. Então, ele vai continuar, a regra mais vantajosa vai ser da aposentadoria que ele já tem, né? Que aí foi aplicado 60%, mas ele descartou 80% dos 20% dos menores salários. Então, se aplicar o mínimo divisor,
não fica mais financeiramente vantajoso. Só que a INSS quer pegar um pouquinho dessa legislação, e fazer a melhor tese, o melhor cenário para ele, e isso não dá. Ou você aplica aqui, ou você aplica aqui. E a segunda intenção da INSS mesmo é postergar o máximo o trânsito em julgado, que é a finalização do processo. Uma das argumentações para não pagar a revisão da vida toda é que ainda não tem trânsito em julgado. Então, ele faz o embargo de declaração para impedir o trânsito em julgado. A questão nunca foi abordada, pois não faz o menor sentido. Não podemos fazer uma salada de legislação, aplicando um pouquinho de cada lei, conforme a vontade do INSS. Porém, importante eu te falar, o prazo decadencial continua correndo, você tem que se preocupar com isso, porque não está suspenso. Eu não concordo, eu acho que o prazo decadencial deveria correr a partir do julgamento da revisão da vida toda, mas o STF já falou que prazo decadencial ele deve ser analisado pelo STJ, porque é uma legislação infraconstitucional, e o STJ já falou que cabe sim o prazo decadencial. Então, infelizmente, não tem como eu não vi, pelo menos ainda, a gente conseguindo afastar o prazo decadencial. A gente entra com a ação de revisão da vida toda. Para quem tem mais de 10 anos da concessão da aposentadoria, o juiz extingue o processo por conta da decadência. Então, o INSS só está tentando postergar com esse embargo de declaração, mas você não pode perder tempo. Você precisa consultar um advogado ainda hoje para verificar se existe ou não a possibilidade de revisão da vida toda para você. Embargo de declaração, ele vai, provavelmente o STF vai afastar, vai manter, não tem o que se falar em mínimo divisor na questão da revisão da vida toda, né? Então, você que está com a concessão, que está com a aposentadoria, que tem a pensão por morte, que tem o benefício previdenciário e está próximo de fazer esses 10 anos, consulte um advogado de sua confiança ainda hoje. O vídeo era sobre isso. Tem um link para contato na descrição do vídeo. Se você precisar da nossa ajuda, é só clicar no link azul que você fala com os meus colaboradores. De novo, eu deixo aqui o convite para você me seguir lá no Instagram. Vai ser um prazer ter você aqui comigo no YouTube e lá no Instagram. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram.